A Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e tenho hoje aqui comigo a ilustre presença da advogada criminalista, a doutora Alessandra Girardi. Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra. Obrigada, Carla. Antes de mais nada, quero deixar aqui registrado de forma categórica, indelével, a grande alegria, o grande prazer que tem estar aqui mais uma vez na TV Jovem Pan News, no A Prova de Bala, comentando esse caso, né, que causou aí comoção em todas as mulheres aqui no Brasil e também, por que não, no mundo. Exatamente, a gente está falando aqui do Thiago Brenan. Nós vamos trazer esse caso hoje para vocês. Esse homem de 42 anos foi preso nos Emirados Árabes no dia 17 de abril, agora de 2023. Foi uma grande operação conjunta entre Brasil e os nossos queridos policiais, agentes, inclusive, né, temos aí relações diplomáticas com os Emirados Árabes para que eles mandem de volta o Thiago Brenan. Vale lembrar que ele tem 5 mandados de prisão contra ele e uma longa e extensa ficha criminal. Os crimes que esse homem cometeu são horríveis, nós vamos comentar aqui, mas envolvem mulheres, envolvem ex-funcionários, envolve o filho dele. Vamos comentar aqui também um pouquinho sobre a alienação parental, essa lei que realmente precisa de uma revisão, porque o que está acontecendo, né, com essas crianças, você tira da mão daquele determinado parente que estava ali para proteger, porque foi denunciar maus tratos, e o que a justiça faz, doutora Alessandra? Devolve para o agressor, seja ele a mãe ou o pai. No caso, deixou com o Thiago Brenan. Essa mãe sofreu muito, essa criança sofreu mais ainda, a ponto de um motorista precisar intervir. Mas para a gente já ir começando aqui, doutora Alessandra, explica para a gente como é que vai funcionar, né? Como é que está funcionando essa extradição do Thiago Brenan para o Brasil. Porque ele precisa voltar para o Brasil para que então, pelo que estamos sabendo, inclusive ele vai ser encaminhado diretamente para o CDP-2 ali de Guarulhos, é isso? Sim. Então, Carla, para a gente entender, né, como a gente chegou até esse ponto de efetivamente o Thiago Brenan estar aqui já sendo enviado para o Brasil, extraditado, a gente precisa entender o contexto, como aconteceu. Então, tudo começou, né, com aquele vídeo que viralizou na academia de luxo do estado de São Paulo. E aí, através daquele vídeo, aquela vítima, ela prontamente o denunciou. Foi instaurado inquérito policial. Ali, o drama, digamos, do Thiago, né, começou ali, naquele momento. Porque até ali, ele achava que ele era impune. Até aquele momento. Então, o primeiro processo que nasceu, a primeira ação penal contra o Thiago foi essa agressão contra essa modelo. Essa agressão ela foi filmada, a vítima divulgou, isso viralizou, toda a imprensa comentou. E como ele é um empresário, né, milionário, tem um alto poder econômico, isso acabou sendo muito noticiado. Foi instaurado inquérito policial e, num primeiro momento, a juíza da Vara de Violência Doméstica, ela aplicou uma medida cautelar determinando que ele entregasse o passaporte. E ele se recusou a entregar o passaporte. Em seguida, o Ministério Público oferece a denúncia contra o Brenan. O que me causou estranheza, eu até anotei aqui, foi o seguinte: ele deixa o Brasil no dia 4 de setembro de 2022. Isso. Ou seja, o dia seguinte, o Ministério Público oferece a denúncia, no dia seguinte ele deixa o Brasil rumo a Dubai. Só que, pouco menos de 20 dias, a denúncia aqui no Brasil ela é recebida. A partir daí, Carla, o magistrado, ele reúne toda a documentação para ser encaminhada para o governo dos Emirados Árabes. Então, para a gente entender como que funcionou esse processo de extradição. O Tribunal de Justiça de São Paulo enviou a documentação para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, analisa a admissibilidade dessa documentação. E quando a gente fala de admissibilidade, seria o quê? Por exemplo, uma prisão, uma pena, uma sentença penal condenatória transitada em julgado. No caso do Brenan, seria um decreto de prisão preventiva, né? Manda toda a documentação, o inquérito policial e a decisão do magistrado determinando a prisão preventiva. Na sequência, o governo brasileiro pediu a extradição do Thiago Brenan. O governo local estipulou um prazo para retirar ele. Qual que é a grande questão peculiar? Entre o Brasil e os Emirados Árabes, ainda não há um tratado vigente de cooperação internacional em matéria penal. Foi assinado em 2019 um tratado de extradição entre os países Emirados Árabes e Brasil. Todavia, apesar de aprovado, ele ainda não foi sancionado pelo presidente da República. Como ainda não há uma sanção, não foi sancionado pelo presidente, o Brasil recorreu, nesse caso do Brenan, às vias diplomáticas, Carla, através de um acordo de cooperação internacional, né, pelo princípio da reciprocidade. O que foi negociado no tratado ainda não está em vigor no Brasil, que é justamente essa questão da extradição. Mas eles fizeram um acordo, né, através de tratativas diplomáticas para poder enviar o Thiago Brenan para o Brasil. Então, esse acordo já foi confirmado pelo governo dos Emirados Árabes. O governo aqui no Brasil já foi comunicado e agora nós estamos esperando só a comunicação oficial do governo dos Emirados Árabes para buscá-lo. Então, já está autorizado. A qualquer momento, Thiago Brenan chega ao Brasil. E aí, Carla, só para a gente deixar aqui registrado, vai chegar para o Brasil e, pelo que dizem as más línguas que nós ouvimos falar, vai ser recebido por uma comitiva de mulheres, Carla. Que delícia, não? Mulheres, que é o que ele merece, porque 99% aí dos crimes que ele cometeu são crimes de machismo, são crimes que têm natureza misógina. Ele praticou vários crimes, violência física, violência sexual, violência psicológica, mas a maioria contra mulheres, Carla. É verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente ir para frente em relação aos crimes, para a gente explicar para as pessoas ainda mais um pouquinho como é que funciona isso, né? Porque nós estamos falando de dois países, né? Um é o Brasil e outro é o país aonde o Thiago se encontra. Quando o mandado de prisão é expedido contra ele, ele foge. É o que você explicou muito bem, ele tem um poder econômico muito grande, ele tem dinheiro, né? E pelo que a gente já pesquisou e vimos aqui ao longo, né, desses meses, ele foi pagando muita gente para poder, inclusive, sumir com provas, para poder ser beneficiado. Ele usa o dinheiro da forma mais vil. Ele debocha da justiça brasileira o tempo inteiro. Isso é uma outra coisa importante a gente comentar aqui. Porque a doutora Alessandra, ela é advogada criminalista e ela trabalha em vários casos, né? Nós estávamos até conversando e ela falou, olha, eu não vejo, inclusive, né, em casos que envolvem organização criminosa, pessoas, né, enfim, os réus debochando da justiça, como o Thiago Brenan está fazendo. Justamente. Porque existe ali, inclusive, né, chega uma hora que precisa existir um determinado respeito. Mas o Thiago Brenan não respeita nada e nem ninguém. Então ele pega, ele foge. Ele foi capturado em Abu Dhabi, ele paga uma fiança, ele diz que ele está ali sofrendo perseguição, porque nessa hora ele não é macho o suficiente, não é? Porque assim, você imagina, porque ser preso nos Emirados Árabes não deve ser nada bom também, não. Deve ser eu imagino que seja ali uma polícia bastante firme e efetiva. Mas ele paga e foge. E aí, Alessandra, explica para as pessoas, porque existe um tratado de cooperação não só entre esses dois países, um tratado diplomático, como você explicou, mas existe também um trabalho que envolve a Interpol. Porque o que acontece, né? E foi muito bem levantado pela polícia dos Emirados Árabes, que eles estavam pressentindo que o Thiago iria fugir para a Rússia, que foi inclusive o país que ele ficou um tempo,
né, ali na pré-pandemia. Então, ele com o dinheiro, ele consegue se movimentar. Como é que funciona essa questão da Interpol? Porque a gente também viu isso muito bem no caso do Robinho. O que é a maior diferença entre esses dois casos? Dois casos que envolvem violência contra a mulher, só que no caso do Robinho, ele cometeu a violência na Itália. E aí ele foge para o Brasil. E aí, por ele ser brasileiro nato, o Brasil não extradita ele. No caso do Thiago, ele comete o crime no Brasil e foge para aquele país. Ou seja, nesse acordo de cooperação, eles vão devolver o Thiago Brenan. E o que nós lemos é que eles vão mandar um número dobrado de policiais federais porque tem medo do que ele possa fazer, inclusive nesse processo, né, de retorno para o Brasil. Então, como é que funciona essa questão aí da Interpol, desses outros países? Porque isso é interessante, esse trabalho que é feito de cooperação entre os países. Então, Carla, esse mandado de prisão preventiva, a princípio ele é expedido aqui em território nacional. Só que a partir do momento que ele é expedido e há, no caso concreto, o risco que ele queira se furtar a aplicação da lei penal, que foi o que aconteceu, aí o Tribunal de Justiça, né, a serventia daquele cartório onde tramita o processo, ela dá o alerta vermelho e comunica à Polícia Internacional. Então ele passa a ser procurado pela Justiça não só no Brasil, mas no mundo. Foi o que aconteceu com ele. Então, esse mandado de prisão preventiva, para um caso comum, para a maioria dos processos das ações penais aqui no Brasil, não há essa necessidade de que seja comunicado, dado o alerta vermelho da Interpol. Mas no caso dele, sim, principalmente em razão do grande poder econômico. Então, o que acontece? Dinheiro não pode ser sinônimo de impunidade, Carla. Uma coisa não é outra. Então, ele, talvez, pelo alto poder econômico, pela grande força financeira que ele tinha, ele achava que indo para Dubai, talvez um país que seja mais flexível em relação às questões culturais relacionadas às mulheres, há uma cultura ali de submissão em face às mulheres, talvez ele tenha escolhido o Oriente, talvez ele tenha escolhido os Emirados Árabes, talvez até pela própria cultura que as mulheres são tratadas, né, naquela região. De qualquer forma, houve, em razão desse histórico dele, de ter residido na Rússia, e também em razão da Rússia não ter um tratado de cooperação internacional em matéria penal com o Brasil, demonstrou, né, ficou bem claro que ele pretendia se furtar à aplicação da lei penal e fugir para a Rússia. Então, inclusive, o fato da hipótese dessa fuga para a Rússia foi um dos motivadores para que essa tratativa, esse acordo de cooperação entre entre os Emirados Árabes e o Brasil fosse concretizado. Então, esse foi um dos elementos que foi apresentado, né, nessa reunião diplomática, que foi feito esse pedido de extradição que foi deferido pelos Emirados Árabes. Então, dinheiro, Carla, não é sinônimo de impunidade. Então, a nossa sociedade, não só as mulheres, a sociedade como um todo, hoje está recebendo, né, a prestação jurisdicional efetivamente, à justiça mesmo. Porque a sensação que nós temos enquanto cidadãos é que quem tem dinheiro não vai para a cadeia. E veja bem nesse caso, né? É uma vergonha para a família Brenan, e aqui eu quero deixar registrado que pelo menos a meu ver, eu entendo que essa pessoa ela não pode macular um legado dessa família, né? Uma família que realmente é trabalhadora, honesta, que não tem histórico de ações penais, né, dentro do seu clã ali, os Brenan. Ao contrário, uma família que sempre trabalhou muito, dona de hospitais, construiu aí um legado bacana para a família que ele, acredito que não vai macular. Fica ali a ovelha negra da família
Claro que fica, mas eu me solidarizo com todos os familiares, que a família é muito grande, eu me solidarizo também com os familiares do Brenan. Inclusive, todos falam que não, aqui, pra gente, ele não faz parte da família. A gente vai falar sobre essa questão da herança. Mas eu recebi uma informação de uma fonte lá dos Emirados Árabes, de Abu Dhabi, que o Thiago Brenan tenta uma manobra. Eu acho uma manobra um tanto quanto arriscada e não sei se essa manobra ele vai conseguir, né, vamos dizer, né, caminhar até o fim. Ele tenta, parece que existe ali um determinado crime, um pequeno crime, eu não consegui checar a fonte e a veracidade desse crime, mas ele tenta se envolver nesse pequeno crime para que ele precise ficar no país, responder por esse crime lá no país e não seja extraditado. A minha pergunta para você, Alessandra, existe essa possibilidade, digamos, que as autoridades locais entendam que ele precise responder. Eu não sei se é um pequeno crime de perturbação ou algo do tipo, porque nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Não vamos subestimar a inteligência dele. Então, assim, ele vem se preparando de todas as formas para resistir à prisão. Agora, ele foi capturado e ele sabe que ele precisa voltar. Ele sabe desse acordo de cooperação internacional diplomático entre os dois países. Então, parece que tinha uma carta na manga no qual ele estaria envolvido num pequeno delito para que ele precisasse ficar no país para responder a esse crime. Eu sei que a gente não tem informação da justiça e das leis dos Emirados Árabes, mas eu acredito que depois desse acordo que foi selado, eu acho que não tem nada mais que segure ele lá. Eu não sei se isso seria o suficiente, ele teria que ficar lá primeiro para responder essa questão que parece que envolve uma perturbação, que é o que ele faz, né? Ele faz isso comumente, né? Aqui no Brasil, então, foram várias atitudes dele, mas algo que o seguraria lá. Você acredita que isso possa ter algum efeito ou já está tarde para ele? Ele volta mesmo para o Brasil? Olha, Carla, essa estratégia do Brenan poderia até surtir algum efeito se, por exemplo, ele cometesse um crime contra a vida ou algum crime que lá nos Emirados Árabes fosse apenado com pena de morte, com prisão perpétua, algo do tipo, o que superasse a conduta praticada aqui no Brasil. Eu acredito que dificilmente, né, ele causando perturbação ou eventualmente praticando alguma lesão corporal, tumultuando, digamos assim, lá nos Emirados Árabes, eu acredito que isso não vai segurar ele lá. O governo dos Emirados Árabes já deferiu a sua extradição. Então, ele já está custodiado. Hoje, ele já está custodiado e sendo acompanhado pelas autoridades dos Emirados Árabes. O que falta agora é só a entrega, porque preso ele já está. Então, qualquer conduta que ele pratique agora vai ser sob a custódia do governo dos Emirados Árabes. Agora, vamos falar um pouquinho dos crimes dele, né? Porque são muitos. Sim. A doutora Alessandra trouxe uma lista, né? É uma rica lista de crimes. Tudo. E são vários crimes. Explica para as pessoas um pouco, né, desses crimes que ele praticou e são esses crimes que ele está sendo indiciado. Carla, o Brenan ele praticou uma série de crimes que envolvem violência física, violência sexual e violência psicológica. Mas hoje o que nós temos efetivamente concreto aqui para os telespectadores é que são 8 denúncias já oferecidas e recebidas e mais tramitando, né, na fase inquisitiva 7 inquéritos policiais, que são distintos. Então, só para as pessoas entenderem, quando falam, existem já 15 processos em andamento.
Ok, só que desses processos, 7 ainda estão na fase de investigação, vão ser relatados, ainda vão ser encaminhados para o Ministério Público. E outros 8 já foram finalizada essa fase do inquérito, já foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público e essa denúncia já foi recebida. E dos 8 processos, ou seja, das 8 ações penais que já tramitam contra o Thiago, 5 tem mandado de prisão expedido. Então, como você muito bem ressaltou no início aqui do programa, ele tem 5 mandados de prisões. 5. E os crimes são diversos. Eu até enumerei, eu falei, meu Deus, ele conseguiu, assim, superar de longe estupro, só acusações de estupro, 3. Ele tem várias lesões corporais. Não, então, só para a gente entender aqui, voltando, primeiro estupro, que eu entendo aqui de todas as condutas, eu coloquei em cima, porque o estupro realmente, de todos os crimes que ele cometeu, é o que apena mais. A pena de 6 a 10 anos de reclusão. E são 3 diferentes. Ou seja, essas penas serão somadas, Isso, é isso? Só para as pessoas entenderem. Ele não vai ser julgado em um processo com todos os crimes. Tem processo que ele vai ser julgado sobre um estupro aqui, outro estupro aqui, outro estupro aqui. O outro é a lesão corporal, que é o caso da modelo. Tem ali a lesão corporal, né, em contexto de violência contra a mulher. Nós temos também a questão da corrupção de menores, que a gente já entra aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê uma pena de 1 a 4 anos, em razão de ele praticar crimes, né, acompanhado do seu filho menor de idade, que também a gente sabe que é uma vítima não só da corrupção de menores, mas também da violência, porque há muitos relatos que ele torturava o próprio filho, ele agredia constantemente, dava choques nesse rapaz. Para além disso, nós temos o crime de sequestro e cárcere privado, e com causas de aumento ainda nesse cárcere privado, porque esse cárcere privado ele praticava com fins libidinosos. E o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 148, que fala do sequestro e cárcere privado, ele diz que a pena é aumentada de 2 a 5 se o cárcere é praticado com fins libidinosos, que é o que ocorre aqui no caso do Brenan. Ou seja, para fins sexuais. Justamente, para fins sexuais. Nós temos aí coação no curso do processo, ele ameaçando pessoas. Há também investigações em andamento de crime de corrupção ativa que ele tenha praticado. Então, nós temos coação no curso do processo, temos crime de corrupção ativa, inclusive uma delegada vem sendo investigada por supostamente ter recebido R$250 mil para arquivar um inquérito. Isso ainda está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Civil. Então, a gente ainda não tem uma informação concreta e a delegada nega que tenha recebido, né, essa quantia, mas há uma investigação também em relação a isso. Fora as injúrias, calúnias, difamação, que a gente tem aí crimes contra a honra também praticado por ele. Então, Carla, nós temos ainda também até crime de tortura. Há vítimas que relatam que ele obrigava, além do cárcere privado, das lesões corporais, ele obrigava essas vítimas a tatuar o próprio nome no corpo. E, na realidade, não é nem o nome dele que ele obrigava essas vítimas a tatuar. Ele usava o mesmo acrônimo que marcava objetos, os seus objetos, para tatuar essas vítimas, como se fosse um selo, como se fosse um carimbo, que ele marcava o sapato, o vestuário, que ele bordava uma roupa. Ele também marcava o corpo através de tatuagem. Então, a gente vê aí também a conduta de tortura prevista na Lei 9.455, que prevê uma pena aí de 2 a 8 anos. E prosseguindo, também há crimes de ameaça, também detenção de 1 a 6 meses. Tem também a questão da posse de arma de uso restrito das Forças Armadas, né? Uma das apreensões, mais de 70 unidades de arma de uso restrito, inclusive equipamento que nem a nossa polícia aqui no Brasil tem
ele tinha equipamento restrito mesmo. E aí a gente tem mais essa conduta de 3 a 6 anos, porque o porte de arma dele havia sido já cassado no final do ano passado. Em 2022, justamente. Exatamente. Então, quando essas armas foram apreendidas, ele já não tinha mais autorização para portar, nem de uso permitido. E, por fim, aí já partindo para o final, nós temos também crime de divulgação de cena de sexo, que prevê de 1 a 5 anos, e algumas dessas condutas não era só cena de sexo, mas efetivamente o estupro que foi praticado também foi divulgado, portanto, tem filmagem que demonstram que não houve consentimento por parte da vítima em relação à relação sexual, ou seja, prova cabal, contundente de autoria não só do crime de divulgação de cena de sexo e de estupro, também como a conduta do estupro. E ainda narram as vítimas que sofreram também perseguição, stalker, elas eram stalkeadas. E essa conduta também está prevista no nosso Código Penal, artigo 147-A, pena de 6 meses a 2 anos. E aí, Carla, já vou te devolver. A gente pensa, meu Deus, quantos crimes? Aí a pergunta que fica, quanto tempo esse indivíduo pode pegar de pena? Hoje a gente não tem como precisar, mas eu entendo que superam aí mais de 30 anos. E o que é importante também dizer é que o fato de ele ter vários processos, ele ser condenado, por exemplo, a 10 anos aqui, a 5 anos aqui, a 4 anos aqui, essas condenações, elas serão unificadas quando dá execução penal. Então, quando iniciar o processo de execução das penas dele, essas penas serão unificadas como se fosse uma pena única. E aí, como é uma longa pena, eu acredito que ele não sai tão cedo da cadeia. Então, ele vai chegar aqui no Brasil, vai ser feito um boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência vai ser lavrado lá no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no DHPP. Após a lavratura desse boletim de ocorrência, ele vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser submetido a exame de corpo de delito e, na sequência, ele vai ser submetido também, Carla, a uma audiência de custódia. Então, ou seja, ele vai passar aí por um longo processo. Mas vamos dar uma repartida aqui para as pessoas entenderem melhor. A gente está falando de uma pessoa sádica, né? Quando você começa a contar todos os crimes cometidos pelo Thiago Brenan, e são crimes muito cruéis, muito perversos, ele tem, inclusive, uma conduta extremamente inadequada para conviver conosco em sociedade. E ele usa o dinheiro dele, inclusive, para poder continuar a praticar crimes. Mas tem uma questão aí, inclusive, da tatuagem nas mulheres, que é o que você colocou muito bem. Ele quer marcar as mulheres como ele marca os seus objetos pessoais. Ou seja, está muito bem demonstrado a objetificação da mulher. Ele não vê a mulher como um ser humano, ele vê a mulher como um objeto. E sendo um objeto, ele pode fazer o que ele quiser. É um copo, eu posso quebrar, eu posso jogar fora, eu posso pintar, eu posso fazer o que eu bem entender. Me lembrou muito o caso daquela atriz americana de Smallville, a Alison Mack, que foi presa, né, está cumprindo pena nos Estados Unidos, porque participava de uma seita aonde eles tatuavam as mulheres com ferro quente, usando as marcas da seita, exatamente como você aqui bem descreve o Thiago. O Thiago não usava ferro quente, utilizava da tatuagem. Lá na seita americana, eles usavam a seguinte marca, NXVIM. Ou seja, e sem mencionar a quantidade de tortura que eles fizeram com essas moças. Elas eram prisioneiras psicológicas, elas passaram ali por um processo, inclusive, meio de lavagem cerebral, né? Elas tinham medo de absolutamente tudo, elas tinham que permanecer super magras, elas tinham que estar sempre lindas, porque senão não agradava aquela seita. Mas a seita foi descoberta, foi eliminada e todos os integrantes estão presos. O que a gente deseja que aconteça aqui com o Thiago Brenan. Mas a gente está falando de um crime.
Alessandra. E para as pessoas que não sabem, além dele ter feito todo esse horror, porque é um horror, ele também praticou horrores psicológicos com familiares. Ele tem um primo que passa aí por um tratamento de câncer bastante complicado. E o que ele faz? Ele mandou um caixão com uma coroa de flores para a casa desse primo, fazendo verdadeiros horrores, né? Ameaças para a mãe, para a tia dele. Ou seja, ele é uma pessoa completamente transtornada, né? Perturbada. Ele com certeza deve ter algum transtorno de personalidade. Nós não sabemos qual. Ele precisa inclusive passar aí por uma análise criminológica, né? Para que o perfil dele seja traçado. Mas coisa boa não vem por aí, não. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque a gente sabe, de novo, a gente já comentou aqui, a gente não pode achar que ele não é uma pessoa inteligente, porque burro ele não é. Dinheiro ele ainda tem. A gente vai chegar lá mais na frente, vai explicar que a família, inclusive, o deserdou, mas ele tem dinheiro, né? O dinheiro que ou ele guardou, o dinheiro dele. E ele contratará bons advogados aqui, porque a gente sabe que é isso que ele vai fazer. Vai atrás de bons advogados. E uma das estratégias que a gente já viu aí, em alguns casos, é capaz de se repetir aqui também, que é a questão dele dizer que ele teve um surto. E aí vamos explicar aqui para as pessoas que fica difícil, né, se ele usar essa cartada, porque nós também já ouvimos que isso pode ser uma das possibilidades que ele vai querer jogar ali na mesa. Só que ele tem que estar surtado a vida inteira, porque ele não para de cometer crimes, correto? Sim, corretíssimo, Carla. Antes de mais nada, eu não sou psicóloga forense, não estudei essa área, né? Apesar de ter estudado, ter a disciplina no curso de Direito e tudo mais, mas não precisa ser nenhum profissional da área para saber que se trata de um narcisista perverso, no mínimo. Ele é um narcisista perverso, isso é fato, né? Não preciso nem ser especialista, né, na psicologia forense, nem uma criminal profiler para saber que ele é um narcisista perverso, no mínimo. Eu entendo, eu acho difícil ele usar, alegar insanidade mental ou algo do tipo, ou algum, talvez, um estado crepuscular, porque na psicologia forense a questão do estado crepuscular, naquele momento eu estava fora de mim, algo nesse sentido, eu acho difícil. Qualquer perito, quando for analisar, vai ver que ele é imputável. Ele não é inimputável, ele é imputável e ele vai ser, sim, responsabilizado por todos os atos praticados. Então, eu acho muito difícil a defesa adotar essa estratégia de insanidade ou algo relacionado. Eu acredito que não é essa a estratégia da defesa. Eu não adotaria. Eu não adotaria porque a gente está falando de uma pessoa que tem nível superior, que é instruída, que é um empresário. Então, ele vai, sim, ser responsabilizado. Essa estratégia da defesa, se for adotada, eu não vejo êxito. E agora, doutora Alessandra, tem uma questão que é muito doída, né? Que se chama alienação parental. Hoje, né, a gente sabe que essa lei, né, tramita ali, inclusive, né, vários juristas vêm pedindo para que ela seja, inclusive, abolida. Porque essa lei mais mal causa do que bem traz, né? E exatamente nós conseguimos verificar isso no caso do Thiago Brenan. O filho dele sofreu uma tortura ímpar, porque ele não poupou nem o próprio filho. Quando nós escutamos os relatos de um motorista, né, que se colocou, inclusive, né, interveio ali para que esse menino parasse, né, de sofrer as torturas, porque ele informa que o pai usava um aparelho de choque, que inclusive é proibido, correto? O taser não é algo que nós possamos comprar e utilizar, ter na bolsa ou ter dentro do carro. Isso é proibido, correto? Correto. Então, ele fazia tudo isso com esse menino. Essa mãe ficou privada de conviver com esse filho, ou seja,
Olha o que essa criança passou. Olha a marca na vida desse menino. E eu queria que você colocasse... Como é que vocês, advogados, entendem isso tudo? Porque é muito duro. Quando quem deveria proteger as crianças não protege. Essa justiça não protegeu esse menino. Em nenhum momento, ninguém fez absolutamente nada para tirar essa criança da mão do próprio algoz. Porque foram muitos anos. E pelos relatos das pessoas que trabalhavam naquela casa, o menino apanhava por qualquer coisa, se não comesse um prato de macarrão. Né? O menino relata que teve uma vez que o pai quebrou sucessivos cabides no corpo dele, que o menino ficou todo roxo. E que aí depois ele foi na polícia, teve que refazer o seu depoimento, é lógico, sobre pressão, com medo do que o pai pudesse fazer com ele. Entende? Então, como é que a gente muda essa situação? Porque as nossas crianças estão em perigo. Vamos lembrar aqui que nós temos vários casos e que chegam em situações limites. E vamos lembrar aqui Isabela Nardoni, Henri Borel, todas essas crianças. Que elas não poderiam, de certa forma, estar convivendo com seus algozes. Justamente. Eu não conheço o processo, né, que tramitou na vara da família relacionado à guarda do filho do Brenan, tá? Mas o que a gente tem de informação é que ele teve um relacionamento com a mãe desse rapaz, desse jovem, e esse relacionamento terminou quando essa criança tinha 2 anos de idade. A partir do momento que romperam a relação, ele tomou o menino para si e passou a proibir essa mãe de ver o filho de apenas 2 anos. Então, imagina que essa mãe sofreu, e para além disso, né, vendo hoje os históricos de violência contra a mulher, o que essa mulher deve ter sofrido na mão dele na época do relacionamento. Sim. Romper o relacionamento. E além do que ela sofreu, muito provavelmente, a gente não sabe, mas eu acredito que deva ter sofrido também muita violência, né, dele, a gente ainda tem a questão de tirar do seio da mãe praticamente um bebê. Porque 2 anos a criança está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, está se desenvolvendo ainda é um bebê praticamente. E ele proibiu essa mãe por 7 anos. Ela ficou sem ter contato com essa criança, brigando na justiça pela guarda, pelo direito de visita, porque nem isso ela podia. Ou seja, esse menino, ele cresceu sendo educado por esse homem, sofrendo todas essas agressões, todas essas violências, e deve ter tido uma educação misógina, muito provavelmente. Já que ele repudia e despreza e trata a mulher como objeto, ele deve ter refletido, deve ter ensinado, né? Porque as crianças, né, os adolescentes, eles veem os pais fazendo e querem fazer igual, eles se inspiram ali. Eu imagino como que deve estar a cabeça desse menino, de ter sofrido tanta violência, de ter sido uma vítima ali de alienação parental. Eu acredito que a alienação parental deve ter sido, sim, um tema discutido durante essa guarda, que no final ele saiu vitorioso. Ou seja, no final do processo que regulamentou essa guarda, a procedência foi para ele. Da guarda. Porque ele dizia que a mãe estava fazendo alienação parental contra Justamente. Ele. Olha que absurdo. Então ele tentava reverter a ponta e para além disso, ele tem um alto poder econômico. Então ele talvez ali demonstrando, olha, eu posso custear os estudos do meu filho na Europa, em outros países, eu posso dar a melhor educação do mundo, e ela não, e por aí vai. Então, é muito triste o que esse menino deve ter sofrido. Para além disso, quando ele teve coragem de falar, deve ter sofrido também coação por parte do pai, deve ter sido coagido para retirar o que falou e dizer que ele falou isso porque ele estava com raiva na hora do pai, né? Então, assim, eu acho difícil que uma criança vá na delegacia fazer uma série de denúncias e depois no dia seguinte vai lá porque eu estava com raiva.
Acho difícil. Exatamente. Não, e eu acho que o programa aqui ele é muito oportuno para a gente, inclusive, passar informação fidedigna para as pessoas, né? Tem um trechinho aqui que eu vou ler para vocês, que é de um técnico de enfermagem que sofreu agressão do próprio Thiago Brenan. Olha o que ele fala. É um técnico de enfermagem de um hospital aqui de São Paulo que foi chamado de bosta e palhaço por Thiago. E que, ao ser respondido, teria dado um soco nele. Ou seja, o Thiago dá um soco nesse técnico de enfermagem. Aí, esse técnico, esse trabalhador, ele registrou um boletim de ocorrência por agressão, que é o que está correto, é o que precisa ser feito. Mas ele desistiu do processo porque achou que ele perderia. É isso que a gente precisa explicar para as pessoas, que elas não precisam desistir. Não existe ali perder ou ganhar. Você sofreu uma agressão, você precisa fazer a ocorrência. Porque é a única maneira, é a única arma que você vai dar ali para a polícia, para a investigação, de poder fazer alguma coisa contra essas pessoas, contra esses agressores. Porque eles vão usar de tudo. Vão dizer, olha, não vai dar em nada, eu vou te processar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que é o seguinte, você sofreu uma agressão. Ele tinha testemunhas, mas olha o que ele faz com as pessoas. E aí eu vou pedir aqui a doutora Alessandra, que até antes dela se tornar essa grande advogada criminalista, ela foi investigadora de polícia durante muitos anos. E como é importante que as pessoas denunciem. Sim, justamente, Carla. Inclusive, se não fosse uma denúncia, se não fosse a coragem da modelo Helena Gomes de ter feito essa primeira denúncia, de ter efetivamente viralizado essas imagens, talvez nós não estaríamos aqui hoje comentando toda a violência praticada por esse indivíduo chamado Thiago Brenan. Olha a importância. Se não fosse a coragem de Helena Gomes, nós não estaríamos aqui. Porque ela desencadeou, ela motivou muitas mulheres que tinham medo, né? Ele ameaçava as pessoas tinham medo, principalmente em razão do grande poder financeiro que ele detém. E ela não se intimidou, até porque nós estamos falando de uma academia de luxo. Muito provavelmente ela deve ser uma modelo bem-sucedida que, né, dinheiro para ela não é problema. Então, você tem dinheiro, eu também tenho. Assim, isso não vai ficar dessa forma. Não vou admitir ser desrespeitada. E você vê no vídeo que ela realmente tá no cantinho ali, ela não tá atrapalhando ninguém, entendeu? Então, assim, sai daí porque agora quem vai usar sou eu. Ele achava que todos ali tinham que servi-lo, os conhecidos, os desconhecidos. Então, que fique aí um exemplo para a nossa sociedade. Não temam, você, mulher, homem, quem quer que seja, sofreu violência, sofreu algum tipo de crime, tem que ir na delegacia de polícia, registrar boletim de ocorrência. Não quer ir na delegacia de polícia? Entra no computador, tem a delegacia online, a Polícia Civil, pelo menos no estado de São Paulo, e a maioria dos estados tem a delegacia de polícia online. Você entra ali, registra sua ocorrência. Esse boletim de ocorrência vai ser recebido pelas autoridades policiais. O inquérito policial vai ser instaurado. Isso pode virar uma ação penal e futuramente, quem sabe, uma sentença penal condenatória. E é o que acredito que nós veremos aqui, no caso de Thiago Brenan. A coragem de uma mulher de denunciá-lo, hoje desencadeou uma série de denúncias e a máscara do Thiago caiu, né? Então, talvez ele achava que ele era um Christian Grey da vida real, aí ele vai se dar mal. Porque ele não é um Christian Grey da vida real, achando que tá brincando de 50 tons de cinza, brincando de 50 tons de cinza, submetendo as mulheres aos seus desfrutes de natureza sexual, entre outras coisas, vai ser responsabilizado por todas as condutas praticadas. Não, e não para por aí. Ele chegou a ameaçar o Doda, o nosso cavaleiro olímpico, né, que foi banido porque ele dizia que ele ia entrar na hípica e ele ia sair arrebentando quem tivesse pela frente. É isso. Justamente. E o Doda, ele tem a sua própria hípica.
E ele foi proibido de entrar na hípica do Doda. E ele, não, como assim eu não posso entrar? E passou a ameaçar o Doda, que já chamou os seus advogados, já foi feito o boletim de ocorrência, e a defesa do Doda pediu medida protetiva de afastamento por mais de 100 metros. Então, para além das mulheres, ele ainda tem uma medida protetiva que é em relação ao nosso cavaleiro Doda. Ou seja, ele agride todo mundo que passa pela frente dele. Ele não poupa absolutamente ninguém. Agora, um outro dado que é muito estarrecedor é a quantidade de armas que esse homem possuía dentro de casa. Armas de grande calibre, armas, gente, de destruição em massa. Ele poderia ali, né, montar uma milícia, se ele quisesse, porque nós estamos falando ali de um arsenal pesadíssimo. Ou seja, temos aqui também uma lei muito específica para essa conduta criminal, não é isso? Então, Carla, nós temos o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, que proíbe a posse e o porte de armas de uso restrito. Então, ele não colecionava armas de uso permitido. Ele colecionava armas de uso restrito das Forças Armadas. Inclusive armas, né? Há relatos que entre essas apreensões, há armas que sequer existem aqui no Brasil, nas Forças Armadas. Armas que foram importadas, que são ilegais, com numeração suprimida, portanto, ele deve também responder pelo Estatuto do Desarmamento. Ou seja, é crime que não acaba mais. Agora, doutora Alessandra, tem uma questão que vem nos preocupando muito, que é essa questão desses determinados, vamos colocar assim, né, cultos, tem alguns coaches, né, que inclusive vêm advogando a favor do próprio Thiago Brenan, como se ele fosse ali uma vítima da sociedade. Né, como se ele fosse praticamente um excluído. Tudo que a gente viu aqui ao longo do programa mostra o contrário. Ele é um homem que teve todas as possibilidades, tudo. Ele teve uma boa educação, teve uma boa família, teve acesso a tudo de bom e do melhor. Ou seja, ele tinha tudo para dar certo, mas acabou dando errado. Alguma coisa nesse percurso, nesse meio do caminho, inclusive, como a gente muito bem disse, a gente não sabe se ele não sofre de algum transtorno, isso só quem pode dizer, né? Uma avaliação de psicologia forense para saber se ele tem algum transtorno da personalidade, porque a conduta dele é completamente abjeta. E, assim, é muito triste quando a gente vê pessoas apoiando essa conduta, né? E aí nós temos aí alguns grupos, né, que se intitulam os Red Pills, né, que são praticamente como se as mulheres estivessem querendo prejudicar esses determinados homens ou querendo dar dicas de como é que você pode se dar bem com uma mulher, como se o comportamento da mulher é que, entendeu, fizesse com que os homens as atacassem, ou seja, muda toda essa perspectiva da vítima. Por quê? A gente entende muito bem que todas essas mulheres que passaram aqui na frente do Thiago são vítimas. E vamos lembrar que não são só mulheres, temos criança, já temos aqui um técnico de enfermagem, temos o próprio Doda, né, que teve seu estabelecimento ali, né, o que ele queria, o que ele pretendia fazer quando ele disse que ele agrediria as pessoas que passassem pela frente dele. Mas existe aí, né, esse movimento do qual alguns homens tentam culpar as mulheres por aquilo que acontece com elas, ou seja, tentar distorcer a realidade. E aí, você como advogada, né, e eu sei que você pega muitos casos que são bastante tristes, bastante complicados, né? A gente entende que se a gente não mudar essa narrativa, se a gente não explicar para a sociedade muito bem o que está acontecendo e mostrar esse homem de vítima não tem nada, as vítimas são essas mulheres, a gente pode ter um problema maior lá na frente. E nós precisamos dar lugar às verdadeiras vítimas,
não é? E assim, nós precisamos, inclusive, quebrar essa narrativa desses grupos que vêm se arvoroçando, né? Eles vêm crescendo e a gente também não pode desprezar a força desses grupos, correto? Porque assim, vem com ideias completamente, desculpa, insanas e malucas, de que a vítima, que é a mulher, não é mais vítima, ela é a culpada daquilo que aconteceu, ela é a culpada do infortúnio daquele homem, ela é a culpada de não ser o objeto, né, satisfatório para aquele homem, aonde nós estamos em 2023, pelo amor de Deus. Justamente, ainda trazendo o que você diz em relação ao caso Brenan, nós temos uma narrativa relacionada a uma das acusações em que ele vai dar uma carona para uma das vítimas, e aí ele tenta estuprá-la, ele obriga essa vítima, já que você entrou no carro, você vai ter que fazer o sexo oral comigo. Ele obriga essa vítima a fazer sexo oral. E aí depois ele fala, ela que entrou no carro, ela não queria uma carona? Mas espera aí, vocês estão saindo de uma festa, ela está a pé, eu tô de carro, vou te dar uma carona. O fato de eu ter pego uma carona como mulher, ou de um homem ter oferecido uma carona para mim, não significa que nós vamos ter uma relação sexual. Eu posso conhecer uma pessoa, achar ela interessante como amiga, não efetivamente como parceiro sexual. Mas na cabeça machista dele, misógina, então se ela aceitou a carona, então ela vai ter que ter relação comigo. Não quer ter relação sexual, então vai fazer sexo oral comigo. Como se fosse cobrar aquela carona. É a típica conduta daquele machista que a mulher passa com uma saia, com shorts curto, e ele já acha que aquela mulher está na rua ali porque ela quer, digamos aqui, se me permite, dar para alguém. Né? Quer ter relação, tá procurando algo sexual na rua. Isso é completamente inadequado. Exatamente, é exatamente isso. Então, reverter a ponta, Carla, é muito comum para esse tipo de indivíduo, né? Como o Brenan, que é um homem que não respeita a mulher. Basicamente isso, não respeita a mulher, vê mulher como objeto, e não só mulher, qualquer ser humano. E para além das questões criminais ainda, eu quero destacar aqui também que a gente ainda tem questões que envolvem direito do trabalho. Porque há relatos, e muitos, de pessoas que trabalharam com o Brenan, que relatam humilhações, assédio moral. Então a gente ainda sai da esfera penal e entra no direito do trabalho. Agora, e tem um fato, um dado aqui, né, que ele não respeita, né, nem a promotora do caso, né, que agora é ex-promotora, que é a Gabriela Mansur, a doutora Gabriela Mansur. Ou seja, ele desrespeita não só as pessoas, mas ele desrespeita as nossas instituições também. E eu acho isso gravíssimo, gravíssimo, porque nós comentamos aqui no começo do programa, independente do crime que você tenha cometido, você precisa entender que existem leis. Sim, ele tripudia de tudo e todos. Não é só da justiça. Ele tripudia da justiça, ele tripudia das autoridades, ele tripudia das vítimas, ele tripudia do ser humano. Só ele tem valor. É como se ele fosse um Deus aqui na Terra, que todos devem servi-los e todos devem atender aos seus desejos, aos seus anseios. Então isso não pode, agora, Carla, com essa prisão, na hora que ele chegar aqui no Brasil e sentir o sabor do cárcere, o cheiro da cadeia, aí ele vai saber que existe justiça no nosso país, que dinheiro não é sinônimo de impunidade e vai amargar o cárcere. E eu acredito que ele ali, no cárcere, porque ele vai ficar muitos anos preso, eu acredito nisso, ele vai efetivamente entender que ele deve respeitar as autoridades, seja o judiciário, Ministério Público, a advocacia, o magistrado, quem quer que seja, ele tem que respeitar as autoridades. E respeitar a mulher. Porque eu acho que o mais importante aqui de todas essas histórias aí do Brenan, a maioria dos crimes que ele cometeu foi contra a mulher. E aí, só pra gente fechar aqui, eu vou dar a cereja do bolo, porque não satisfeito em fazer tudo isso com todas essas pessoas, ele fez com a própria família também, fez com a mãe. E numa reportagem da Folha de São Paulo de 2019, né, a família pede
né, os pais pedem a exclusão dele do testamento, ou seja, ele perdeu o direito à herança. O que ele faz? Ele vai de forma, né, quase que mortal em cima da família. E olha os xingamentos que ele vai jogar contra a mãe dele. Ele diz o seguinte: no e-mail de novembro de 2019, ele xinga, a mãe, né, diz que ela foi xingada de figura abjeta, figura abominável, figura imunda, figura nojenta, e ainda chamou ela de Goebbels. Para quem não sabe, Joseph Goebbels foi o ministro da propaganda de Adolf Hitler. Ou seja, ele faz tudo isso com a mãe, com a família. E a mãe foi muito clara, foi muito dura, foi muito incisiva, disse o seguinte: o nome da mãe é Joana Vieira, e ela deixou registrado que caso os outros herdeiros, os outros filhos dela, irmãos do Tiago, contestassem o seu desejo de deserção, eles também seriam excluídos da herança. Parabéns para essa mãe. Foi de uma coragem ímpar. Mas ele é um problema em todos os aspectos. A gente espera que realmente, a hora que eles, né, que dentro aqui do Brasil, né, dentro dessa prisão preventiva, que ela se torne uma prisão temporária, é isso? Não, ela vai se tornar uma prisão definitiva. Isso, maravilha. Se houver sentença penal condenatória, porque por enquanto, Carla, só pra gente encerrar aqui, a prisão é preventiva, significa o quê? Provisória, né? Então, a partir do momento que iniciar a instrução processual e o juiz, a juíza, enfim, o juízo de primeiro grau entender que ele deva ser condenado, evidentemente que a defesa vai entrar com recursos, ele tem alto poder aquisitivo para contratar os melhores advogados. Então, até isso, quando isso transitar em julgado, a pena, a prisão dele vai ser definitiva. E aí, após o trânsito em julgado, não há nada mais a não ser aí uma luz no fim do túnel, uma revisão criminal, mas a gente está falando de vários processos. Vários processos. Eu acho muito difícil ele escapar de todos. Eventualmente, pode ser que ele, por falta de prova em um ou outro, ele consiga se safar, mas a maioria, há relatos aqui, não são indícios de autoria, Carla. São provas cabais e contundentes, depoimentos, vídeos, áudios, mensagens. Ele mesmo, nas redes sociais, se entrega, confessa muitas das condutas dele e tripudia. Inclusive, eu vi um vídeo que ele tripudia da modelo, lá da academia de luxo, que ele agrediu, dizendo que ali nem bêbado ele pega, ali só bêbado, que ele jamais ficaria com uma mulher dessa. Um absurdo, porque é uma mulher linda, uma modelo, né, uma mulher bonita, uma mulher interessante. Ou seja, ele ainda está tripudiando, ainda mulher, depreciando após cuspir, após agredir, após arrancar os cabelos, ainda vai na rede social e tripudia da sua aparência. Mas vamos dar uma boa notícia para as pessoas, porque eu gosto de dar boas notícias também. É o seguinte, muitas pessoas ficam, né, chateadas porque elas dizem: ele vai pegar 30, 40 anos, mas ele não vai cumprir o tempo todo. Correto e não. Eu vou deixar aqui para a doutora Alessandra explicar, porque tem um pequeno detalhe, né, nesse processo penal, que diz o seguinte: ele precisa ter bom comportamento para ir mudando de sistema, ou seja, para que ele vá para o semiaberto, que ele vá para o aberto. A palavra se chama bom comportamento. Quando a gente vê o comportamento desta pessoa, é tudo que ele não vai ter dentro de uma penitenciária, correto, doutora Alessandra? Justamente, uma personalidade muito violenta como a do Brenan. Acho muito difícil ele passar pelo sistema carcerário, pelo sistema prisional, pelo cumprimento de pena imaculado, sem nenhuma falta grave, sem responder nenhuma sindicância.
E eu acredito que ele vai ficar muito tempo preso. Vamos supor aqui que ele seja condenado a mais de 40 anos de prisão. Ele pode, como as condutas que ele praticou são após 2019, ele já pega as alterações legislativas da Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Portanto, não é a lei pena máxima de 30 anos. Tempo máximo de prisão de 30 anos para crimes anteriores a 2019. Crimes praticados após 2019 já é lei nova, 40 anos é o tempo máximo de prisão, que é o que ele pode ficar. E mesmo que ele não fique tudo isso, ele deve ficar muitos anos. Lembrando que esse tempo, a pergunta que você fez, ele zera, ele interrompe. Então, o artigo 75 do Código Penal, atual, ele diz que ninguém pode ficar mais 40 anos preso. Isso se a pessoa passar com bom comportamento, de forma imaculada pelo sistema prisional. Se tiver uma falta grave, uma sindicância, alguma conduta de mau comportamento, esse tempo é interrompido, portanto, zera e reinicia a contagem. E o Brenan, preso, sem uma ocorrência, você consegue imaginar, Carla? Então aqui nós vamos torcer para que ele seja julgado e ganhe a pena máxima e fique um bom tempo afastado da sociedade, porque uma pessoa com esse perfil nós não queremos entre nós. Gente, nós agradecemos aqui a doutora Alessandra Girardi, muito obrigada, e nós esperamos você na próxima semana com mais um A Prova de Bala. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.